Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. A Europa estava mergulhada em conflitos pela ampliação de fronteiras e anexação de territórios. Na França, o rei Filipe IV, o Belo, queria expandir o seu poder para enfrentar a Inglaterra. Foi quando teve uma ideia inédita: cobrar impostos da igreja. A retaliação foi rápida, e o rei foi excomungado pelo Papa Bonifácio VIII. Seguiu-se um longo cabo de guerra entre o poder espiritual e o temporal. Até que finalmente o Papa foi atacado e feito prisioneiro por forças leais ao rei. 3 dias depois, a população local acorreu para libertá-lo, e Bonifácio pôde voltar para Roma. Mas a experiência foi dura demais, e ele morreu 1 mês depois. Benedito XI, o Papa que o sucedeu, também morreu em menos de 1 ano, de causas não confirmadas. É quando assume o francês Clemente V que começa a favorecer o rei e reverte as decisões da igreja. Na ânsia por poder, Filipe IV continuou expropriando o dinheiro de judeus e dos bancos, gerando inflação, dando calotes e fazendo imensas dívidas. A população se revolta com a crise e o rei recorre à ordem templária, que lhe empresta dinheiro para pagar suas dívidas. O problema é que o dinheiro deveria ser empregado apenas para as cruzadas, não podendo ser emprestado. Jacques de Molay, grão-mestre da ordem, soube do fato e expulsou o tesoureiro. Os eventos desencadeados por essa ação decretariam sua morte e a destruição de sua ordem. Filipe o Belo começa uma campanha difamatória contra os templários e usa o seu papa para banir a ordem e confiscar seus bens. Na noite de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários por toda a França foram capturados e, segundo alguns historiadores, sujeitos a torturas para confessar supostos crimes de heresia. Então, o que acontece exatamente nesse momento da perseguição da ordem é que o Papa emite uma ordem, uma bula, decretando todos os templários hereges e debandados, e que, basicamente, cada soberano de cada país tinha que absorver o patrimônio e prender os templários em loco, nos seus países. Após a prisão dos templários na França, o Papa Clemente V solicitou a Dom Dinis que fizesse o mesmo com os templários portugueses. E o que aconteceu foi que um único país não atendeu essa bula de uma maneira contundente. E esse país foi Portugal. Portugal reconhece o valor da ordem e dá salvo-conduto e abrigo a essa ordem. O rei de Portugal, Dom Dinis, ele se apressa em criar novas ordens e pedir ao Papa que transfira os bens dos templários para o seu governo, para, digamos assim, o governo destas ordens. E então, o rei Dom Dinis cria a Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a Ordem de Cristo, mais conhecida assim. Então ela vai continuar em Portugal, mas com o nome Ordem de Cristo. A firme postura de Portugal levou o Papa a incluir uma cláusula em sua bula, abrindo exceção para Portugal e seus aliados sobre a transferência dos bens da ordem. Quando isso acontece, todo o conhecimento que os templários detinham foi transferido para Portugal. Então Portugal, de fato, absorveu tudo o que era de bom da ordem. E aí é que se explica um monte de coisas da nossa história. Como que um país tão pequeno, que era Portugal, como que esse país, de repente, avançou e se tornou um grande conquistador dos mares. Como que esse país, de repente, era o país do qual saía todos os maiores navegadores durante um bom período.